vale anotar aí no caderninho, estudar a sincronia paciente-ventilador. Eu tenho, inclusive, eu dou essa aula no meu curso de ventilação mecânica, desse que eu estou usando aqui a camiseta, mas não é nenhum bicho de sete cabeças, minha galera, meus amigos. Anota no caderninho aí que você precisa estudar isso aí, é importante, tá? É importante. Sexta chave, escolha a ventilação não invasiva para facilitar o desmame. Aqui não significa que eu vou socar VNI em todo mundo não, tá? Eu posso utilizar VNI no desmame de alguns pacientes. Então, se eu tenho um paciente DPOC que eu acho que vai dar problema, eu posso escolher uma ventilação mecânica não invasiva, tá? Então eu tenho várias formas aqui, ó. Eu tenho um método de desmame gradual. Aqui fala da ventilação mecânica intermitente sincronizada, a SMV. Esqueçam isso aqui. SMV já caiu em desuso. Para desmame, nós não desmamamos em SMV, porque aumenta o tempo de desmame. Nós desmamamos em PSV, ou tubo T, ou CPAP. E estubamos e usamos VNI, tá? Então é o seguinte, eu posso estubar meu paciente e terminar o desmame na VNI. Mas não significa que eu possa estubar ele desconfortável, praticamente com falha, e botar na VNI. Não, imagina. Mas eu posso fazer isso. Eu posso estubar um paciente e terminar o desmame na VNI. Mas qual é o segredo para eu fazer isso? Primeiro, toda a equipe tem que estar alinhada. Porque é um paciente que o médico não pode descuidar, a enfermagem não pode descuidar e nem o fisioterapeuta pode descuidar. Então, para você falar assim, ó, ele não passou totalmente no teste de respiração espontânea, mas eu vou estubar e vou pôr VNI. Para você fazer isso, galera, já tem até 15 estudos mostrando isso, mas para você fazer isso, você tem que conhecer muito bem o paciente. Porque se você é um cara, por exemplo, desavisado, que chegou no plantão só do final de semana, e você vai fazer isso, não faça, porque você não conhece. Tem que ser um cara, um terapeuta que acompanhou o paciente durante a semana, durante todo o processo. Porque você sabe como ele estava, como ele era, e você sabe como ele está agora e como você pode esperar. Então tomem cuidado, mas dá sim para você estubar e terminar o desmame na VNI. Mas é importante ter conhecimento, não arrisque para não fazer besteira, tá, gente? Isso aqui é uma dica sagrada, porque se a equipe não tiver alinhada, o paciente vai falhar. Você pega, por exemplo, uma meta-análise, ó, e você percebe que eu posso sim, ó, tá tudo para cá, ó, tá vendo? Ó, a favor da VNI, a favor da ventilação invasiva. Então eu posso fazer não invasiva, sim, para esses pacientes, não tem problema nenhuma, tá? Nenhuma. O desmame com VNI, ele é extremamente certeiro. Eu falei 15 ensaios, né? Na verdade são 16, eu esqueci de um. São 16 ensaios que sugerem que o desmame da ventilação não invasiva reduz a mortalidade e a pneumonia do paciente sem aumentar a falha ou reintubação. Mas aí eu preciso entender como é esse processo. Por favor, gente, não faça isso de uma vez. Não faça isso de uma vez, tá? Tenha cuidado, tenha treinamento e escolha o paciente correto. Sempre use a VNI. Quando a gente fala VNI, a gente está falando de BIPAP, tá, gente? CPAP, teoricamente, a definição de ventilação mecânica não invasiva, a gente fala de 2 níveis pressóricos. CPAP, ele não entra na definição de VNI, embora a gente, é uma modalidade, embora a gente fale que CPAP é VNI e tal, mas é só para ficar, é só como eu poderia dizer assim, é só uma curiosidade que nem é tão importante assim. Mas só por definição, quando a gente falar de VNI, eu estou falando de 2 níveis pressóricos. Quando eu falar de CPAP, eu falo direto CPAP, tá bom? Sétima chave, reconhecendo e prevenindo a falha da extubação. Então, eu tenho que reconhecer e prevenir que esse cara não vai falhar. Então, se eu sei que a falha de extubação é definida pela necessidade da reintubação nas 48 ou 72 horas, nós no hospital trabalhamos com 48 horas. Tá? Se ele for intubado novamente antes de 48 horas, ele falhou. Se não, ele passou. Mas, e lá a gente monitora. Nós temos um índice de falha. Tá? A gente tem que ter 80% de sucesso de extubação. Ah, mas tudo bem, eu tive 80. E os 20 que falhou, eu largo para lá? Não. Eu vou fazer uma pesquisa para descobrir por que esse cara falhou. Tá? Por quê? A gente sabe que, inevitavelmente, se eu extubar todo mundo com critério, de 5 a 20% dos pacientes vão falhar. Tá? Então, eu tenho que ter muita certeza do que eu vou fazer. Tá? E se ele falhar e for reintubado, gente, eu aumento a mortalidade.
Então, meu, eu não posso aumentar a mortalidade. E se ele falhar e a gente demorar para intubar, a gente aumenta mais ainda a mortalidade. Então, a extubação, né, é um misto de ciência com arte, que todo mundo fala. Mas eu não posso deixar a arte se sobrepor à ciência. Eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu aumento a mortalidade, tá? Tomem muito cuidado. Manejo prévio à extubação. Então, se eu vou extubar, eu tenho que manejar ele. Então, eu tenho que ver o que está acontecendo. Eu vou otimizar meu paciente. Então, eu vou otimizar. Se ele tiver insuficiência cardíaca, vamos ver se ele tem insuficiência cardíaca e vamos melhorar esse coração. Vamos diminuir a sobrecarga de fluidos desse cara. Né? Se eu posso colher um BNP, o médico pode colher um BNP. Se o BNP estiver muito alto, ele está com sobrecarga cardíaca. Pô, se eu acho que ele está secretivo... Opa, desculpa aqui que meu antivírus apertou um botão, apareceu aqui. Se ele está secretivo, aspira o paciente, galera. Se ele está com broncoespasmo, resolve o broncoespasmo, tá? E uma coisa interessante, ó, a confiança do próprio paciente prediz sucesso em 90%, contra 45% em pacientes não confiantes em sua própria extubação. Aí você vai falar para mim, mas tem paciente que é confiante e não confiante? Tem. Ele vai te falar, meu, não aguento, não, tô com falta de ar, não sei o que, não aguento. Ele fica desesperado. Esse cara, ele já tá desesperado porque ele tá te mostrando alguma coisa. Agora, tem paciente que é confiante. Você fala, você tá bem? Tô, nós vamos tirar seu tubo. Ele, eu quero sair. Ele escreve, né? Arranca isso, tira isso. Você quer que eu tire o tubo? Você tá se sentindo bem? Então, a gente também tem esse detalhe aí, tá? Que pode ajudar. A hipercapnia. Ele é um bom preditor de falha durante o TRE. Então, se o paciente fez hipercapnia durante o TRE, ou você não estuba, ou você estuba e faz VNI profilática. Mas, tome cuidado. Não vai pegar um cara que estava com 50 de CO2, quando pôs no TRE foi para 80. Isso aí você pode colocar na VNI a vida inteira que ele não vai sair. Ele estava com 50 de CO2, foi para o teste de respiração espontânea, terminou o teste de respiração espontânea com 55, 56, 58. Beleza, a gente estuba, sem desconforto, põe na VNI, beleza, otimiza o paciente, tá tudo certo, tá? Então, só tomar cuidado, tá bom? Senão a gente ferra o paciente, tá? Pacientes de risco, às vezes inclui pelo menos uma falha no desmame com PCA2 acima de 45, tá? Mas só tomem cuidado porque o paciente DPOC, dependendo do GOLD dele, como a gente viu ontem, né? Paciente GOLD 1, 2, 3 ou 4, ele de base já tem o CO2 maior que 45, tá? Então vocês têm que avaliar isso aí também. Beleza? Então, bora lá. Vamos tacar pau nesses pacientes aí pra gente não deixar esses caras no tubo, não. Tem que tirar os caras do tubo com confiança. A oitava chave, tá acabando. Lembre-se de quando não usar a não invasiva. Eu também tenho que saber quando não usar. Então, quando o paciente falhou no desmame, não há papel claro da VNI, tá? Então, eu acabei de estubar, ele falhou. Cara, intuba. Aqui é uma briga, uma treta, porque o médico não quer intubar. Tem que intubar, vai aumentar a mortalidade. Não adianta, tá? Aqui eu não vou nem me ater demais, tá? A gente não pode fazer VNI nos caras que se estubaram ou estubou e falhou, tá bom? Não dá para fazer, tem que intubar novamente. A nona chave, uso criterioso da traqueostomia. Aqui o bicho pega, porque todo mundo quer fazer traqueo no DPOC. Esse cara é um cara que tem que ter critérios para fazer traqueo. Então, nós já sabemos que o número de pacientes